informações, a fila tem aumentado cada vez mais? Tem aumentado sim, Frigo. A gente segue aqui no quilômetro 633, no ponto de retorno que está sendo orientado, então, pelos funcionários da concessionária desse trecho da rodovia. Tem bastante lentidão, até porque os motoristas desavisados estão chegando por aqui e pedindo informações de como devem proceder nesse local. A gente, quando veio, pouco mais de uma hora, pegou 2 quilômetros de filas. E ainda no caminho a gente via que muitos postos de combustíveis já estavam com bastante caminhões estacionados, o pessoal que já tinha sido alertado ainda na noite de ontem. Até porque a interdição da rodovia foi feita ontem, então, pela Polícia Rodoviária Federal, por precaução, porque teve o registro de um novo deslizamento na altura do quilômetro 669 aqui da BR-376. Então, em comum acordo com a concessionária desse trecho da rodovia, foi feita essa interdição. Esse retorno está sendo feito por um viaduto no quilômetro 633. Apenas motoristas que moram um pouco para frente, nos quilômetros seguintes, estão podendo passar nesse bloqueio montado neste local. Fora isso, os motoristas, todos eles estão tendo que voltar no sentido Curitiba. E é importante a gente reforçar também que o fluxo está totalmente interditado, sentido Paraná-Santa Catarina e também Santa Catarina-Paraná. E os quilômetros de filas vão aumentando com o passar das horas. A Polícia Rodoviária Federal diz que está em contato também com a concessionária desse trecho, que está fazendo a análise do que está acontecendo, da movimentação, possível movimentação de solo, onde houve aquele deslizamento. Então, por isso, não tem previsão de liberação. Só vai ser feita uma liberação quando houver um comunicado oficial por parte da concessionária desse trecho, dizendo que o trânsito pode voltar a ser feito. Trânsito que já estava sendo afetado por pista simples, por causa de um deslizamento que aconteceu no quilômetro 669 também, ainda no finalzinho de novembro, viu? E a gente vai seguir acompanhando por aqui. Frigo, Cláudia. E aí reflete, né, esse trânsito todo que não está conseguindo passar por aí, vai canalizar em outras rodovias, em outros trechos, né, para quem está indo para Santa Catarina, para quem está indo para o litoral paranaense ou para quem está voltando de lá. A opção acaba sendo a BR-277. Tem novidade hoje, uma nova faixa deve ser liberada daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, para tentar também ajudar a fluir melhor esse trânsito. A Amanda Menezes está por lá e traz agora esses detalhes. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, Cláudia, Frigo e a todos. É na altura do quilômetro 41 aqui da BR-277 que deve ter a liberação de mais uma faixa. O DR, que é responsável pelas obras desse quilômetro, informou que vai fazer a retirada do guindaste que está sendo utilizado para as obras por lá apenas durante o fim de semana. Continua a operação com esse guindaste na segunda-feira. O objetivo disso é melhorar o trânsito no fim de semana, segundo o DR. A gente fala ao vivo aqui da antiga praça de pedágio da 277 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A gente vê que tem sim bastante movimento por aqui. A última atualização mostra que quem sai de Curitiba em direção a Paranaguá tem 7 quilômetros de fila. A fila está no final do quilômetro 49. No sentido Paranaguá-Curitiba, o tempo de viagem atrasa em 1 hora, mais ou menos, por causa também desses congestionamentos. Continua o desvio, né, na região da Serra, mas a novidade é essa liberação de uma faixa a mais, hoje a partir das 9 horas da manhã. Com essa nova liberação, então, o sistema vai ficar assim por aqui. 4 faixas liberadas dos quilômetros 39 a 40, 3 em parte do quilômetro 41 e 2 faixas do quilômetro 42. No quilômetro 42, a obra é de responsabilidade do DENIT, do órgão federal. Esse guindaste do DR, ele deve retomar então o trabalho só na segunda-feira. Ele é utilizado para a contenção emergencial da encosta, é feito para içar equipes de trabalho acima do paredão de rochas. E aí é feita a utilização também de caminhões com água de jatos de água de alta pressão para fazer a contenção da encosta. Eles removem então as equipes esses blocos soltos, lascas de rochas nas encostas, para fazer com que esse material então saia dali e não tenha novos deslizamentos no quilômetro 41. É uma retirada de modo controlado. É um trabalho que vai continuar a partir do início da semana que vem, mas agora no
fim de semana, sem a utilização então do guindaste, para tentar dar mais fluidez ao trânsito. No quilômetro 39, o deslizamento de terra foi menor e continuou por lá um trabalho de construção de um muro com solo cimento para conter os materiais que também possam ser deslocados com as chuvas. O DR disse que oficiou o DENIT, que é responsável pelas obras do quilômetro 42, para que também tome algumas medidas para a liberação da pista. O DENIT informou que vai analisar essa possibilidade de liberar mais uma faixa no quilômetro 42, mas isso ainda não tem um momento exato de quando vai acontecer. A gente aproveita para atualizar também a situação da Estrada da Graciosa. A informação que a gente tem é que o sistema por lá continua, né? O trânsito no sistema pare e siga depois dos últimos deslizamentos que aconteceram por lá. Até às 6 horas da tarde a via está liberada para veículos pequenos, de pequeno porte, carros e vans, por exemplo, mas também com o sistema pare e siga, por isso o motorista tem que ter atenção. Aqui na 277, então, o movimento é intenso, que pode se intensificar ainda mais ao longo do dia com essa restrição, né, com esse bloqueio no trânsito na 376, e tem pelo menos essa novidade, né, essa boa notícia hoje, que é a liberação de mais uma faixa com a retirada no fim de semana de um guindaste no quilômetro 41, que está fazendo obras na 277. Para chegar até a Santa Catarina, dá para usar a 277, só que aí o motorista tem que ir até Morretes e pegar a balsa, fazer a travessia até o município de Guaratuba. E por lá, o movimento é muito grande. Quem mostra pra gente é a Vanessa Rumor, ao vivo do Litoral do Estado. Bom dia, Vanessa. Oi, Amanda, bom dia de volta para quem está acompanhando a gente aqui de todo o estado na tela da RPC. Olha, muita fila aqui no Ferryboat. Faz 1 hora que eu entrei na fila e a gente estava há 1 hora atrás com 4 quilômetros de fila. Essa fila só aumentou, né? A gente não tem informação correta de quanto tá essa fila, mas possivelmente muito mais do que 4 quilômetros. Eu cheguei rápido aqui no embarque do ferry, porque como eu não vou atravessar de carro, tem uma opção de desviar, né? Mas eu só consegui fazer esse desvio porque eu não vou fazer a travessia. Esse desvio não vale para quem precisa comprar o ticket e fazer a travessia, né? Como eu só parei aqui no embarque, então eu consegui chegar mais rápido. Mas olha só, 4 quilômetros de fila, pelo menos, como eu disse. Esse aqui é o sentido para quem vem de Caiobá e vai fazer a travessia para o sentido Guaratuba. Você vê aí na imagem diversos ônibus, muitos ônibus de viagem. São ônibus que saíram do interior do estado e estão seguindo sentido Florianópolis. Um desses ônibus aqui, o preto que a gente vai ver lá na frente, é um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu ontem às 5h30 da tarde e deveria chegar em Florianópolis às 8h40 da manhã. E ele está aqui ainda fazendo a travessia, portanto, para Guaratuba, e ainda tem mais 2, 3 horas de viagem ainda até chegar, mais que isso, né, até chegar em Florianópolis. Outro ônibus também, a gente estava conversando com o motorista, o pessoal saiu de Cianorte, por volta aí das 4h30 da tarde, e em média eles levariam 12 horas para fazer a travessia, né? Então deveriam estar em Florianópolis às 4h30 da manhã e estão aqui ainda no ferry. Agora há pouco saiu uma balsa inteira de ônibus de viagem e caminhões também para dar uma agilizada na fila, mas ainda assim a gente percebe que tem muita gente aqui na fila. A gente ainda não sabe como é que está a situação do lado de Guaratuba, a gente não fez essa travessia, né? Não fomos até o lado de lá, mas certamente com fila também são as pessoas que saíram de Santa Catarina e precisam chegar ao Paraná. Aqui a gente viu pelo menos 5 ferries ou balsas trabalhando, mas não tem ferry ou balsa que dê conta dessa demanda gigantesca que está por conta dessa interdição. Lembrando que está fazendo a travessia aqui, pelo ferry, quem já iria para Guaratuba de qualquer forma, né? Que quem está no Paraná e já iria ficar em Guaratuba, acaba fazendo essa travessia, ou então ela está sendo alternativa para chegar a Santa Catarina. Em vez de usar a BR-376, que está totalmente interditada, as pessoas têm essa possibilidade de descer pela 277, vir até aqui a região de Matinhos e poder fazer a travessia, então, de ferryboat, passando por Guaratuba e seguir viagem, então, sentido Santa Catarina. Essa tem sido a alternativa e, como a gente está vendo aí, muito congestionada. A esse horário, apesar de ser uma sexta-feira de janeiro, sexta-feira de verão, a gente sabe que normalmente a gente já teria uma certa fila numa sexta-feira.
uma quantidade de fila como essa não é comum para esse horário, né? A gente teria uma grande fila, talvez nem tanto como essa, sexta-feira no fim da tarde. O pessoal trabalhou, né? Aí já vem pra praia para dar aquela aliviada, aquela desestressada, vem passear. Então, normalmente a gente teria numa sexta-feira de verão fila mais pro fim da tarde, começo da noite, não tão cedo, né? A gente já tá vendo essa fila aí desde 6 horas da manhã. Então, isso é certeza, né, que já é um reflexo da interdição da BR-376, a começar por esses ônibus todos aqui que a gente viu, ó, todo mundo vindo do interior. O ônibus de Arapongas aqui que a gente comentou, que normalmente sairia aí